Você já chegou num ponto em que nem sabia mais como orar? Em que abriu a Bíblia e não sentiu absolutamente nada? Em que foi para a igreja, levantou as mãos no louvor e por dentro estava completamente vazia, seca, sem força? Em que sorriu para todo mundo no culto e chorou sozinha no carro na volta para casa? Se você conhece esse lugar, se você já viveu isso ou está vivendo agora, esse vídeo foi feito especialmente para você. Fica até o final, porque o que eu vou falar hoje pode mudar a forma como você enxerga esse momento da sua vida. Eu preciso falar sobre algo que quase ninguém fala direito dentro da igreja. Algo que existe, que é real, que afeta crentes fiéis, pessoas que amam a Deus, pessoas que servem, que oram, que estão na linha de frente. E esse algo tem um nome: cansaço espiritual. Não estou falando de preguiça, não estou falando de rebeldia, não estou falando de alguém que abandonou a fé ou que decidiu se afastar de Deus. Estou falando de pessoas que continuam acreditando, mas que chegaram num ponto em que não sentem mais nada. Pessoas que oram no automático, que leem a palavra sem que nada pareça vivo, que servem na igreja, lideram, aconselham, estão presentes em tudo, mas chegam em casa e se sentem completamente vazias por dentro. Isso é cansaço espiritual, e ele é muito mais comum do que a gente imagina. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que isso tem nome na Bíblia. Isso não é novidade. Isso não é sinal de que você é fraca ou de que sua fé é pequena. Isso aconteceu com alguns dos maiores personagens da história bíblica. Pensa no profeta Elias. Elias foi um dos profetas mais poderosos que já existiram. Ele confrontou reis, ele desafiou centenas de profetas de Baal sozinho. Ele viu fogo descer do céu em resposta à sua oração. Uma vitória sobrenatural, impossível, inegável. E sabe o que aconteceu logo depois dessa vitória? Elias entrou em colapso. Ele fugiu para o deserto, se jogou debaixo de uma árvore e disse ao Senhor: "Basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus antepassados." Isso está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias, depois de uma das maiores vitórias espirituais da Bíblia, pediu para morrer. Isso não foi falta de fé, foi esgotamento total. Foi o corpo, a mente e a alma dizendo que não aguentavam mais. E se isso aconteceu com Elias, pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa que vive uma vida de entrega, de serviço, de fé ativa. Agora eu quero falar sobre as razões que nos levam a esse lugar. Porque o cansaço espiritual não aparece do nada. Ele vai chegando aos poucos, silenciosamente, até que um dia você acorda e percebe que está vazia, sem saber exatamente quando isso começou. A primeira razão é servir sem ser nutrida. Muita gente vive dando, dando e dando sem parar para receber. Você está sempre disponível para ajudar o outro, para ouvir, para servir na igreja, para cuidar da família, para resolver o problema do próximo. Mas quem cuida de você? Quando foi a última vez que você parou para ser ministrada, para ser cuidada, para simplesmente receber sem ter que dar nada em troca? Uma pessoa que só dá e nunca recebe chega inevitavelmente no esgotamento. A segunda razão é uma vida de oração que virou só lista de pedidos. Quando a nossa oração se torna apenas um momento de pedir coisas a Deus, ela perde a profundidade. Oração é relacionamento, é conversa, é também escuta, contemplação, silêncio diante de Deus. Quando a gente ora só para pedir e nunca para simplesmente estar na presença, essa relação vai ficando rasa, mecânica, sem vida. Agora eu quero falar sobre as razões que nos levam a esse lugar. Porque o cansaço espiritual não aparece do nada. Ele vai chegando aos poucos, silenciosamente, até que um dia você acorda e percebe que está vazia, sem saber exatamente quando isso começou. A primeira razão é servir sem ser nutrida. Muita gente vive dando, dando e dando sem parar para receber. Você está sempre disponível para ajudar o outro, para ouvir, para servir na igreja, para cuidar da família, para resolver o problema do próximo. Mas quem cuida de você? Quando foi a última vez que você parou para ser ministrada, para ser cuidada, para simplesmente receber sem ter que dar nada em troca?
Uma pessoa que só dá e nunca recebe chega inevitavelmente no esgotamento. A segunda razão é uma vida de oração que virou só lista de pedidos. Quando a nossa oração se torna apenas um momento de pedir coisas a Deus, ela perde a profundidade. Oração é relacionamento, é conversa, é também escuta, contemplação, silêncio diante de Deus. Quando a gente ora só para pedir e nunca para simplesmente estar na presença, essa relação vai ficando rasa, mecânica, sem vida. Agora eu quero te mostrar algo lindo. Quero te mostrar o que Deus faz quando encontra alguém que está no fundo do poço. Volta para a história de Elias. Ele está deitado debaixo de uma árvore, exausto, pedindo para morrer. E sabe o que Deus fez? Ele não repreendeu Elias, não pregou para ele, não disse levanta e para de fraqueza, não mandou uma lista de versículos sobre coragem, não disse que Elias estava sendo ingrato depois de tudo que havia recebido. Deus mandou um anjo, e esse anjo tocou em Elias e disse: levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. Deus cuidou do corpo de Elias antes de falar qualquer coisa sobre espiritualidade. Ele deixou Elias dormir, deu comida, deu água, cuidou do humano antes de falar com o profeta. Porque Deus sabe que você é feita de corpo, alma e espírito, e que às vezes o que a alma precisa começa pelo descanso do corpo. Isso me diz algo muito importante sobre o caráter de Deus. Ele não é um Deus que abandona os seus no cansaço. Ele é um Deus que se aproxima justamente quando você está no seu pior momento. O Salmo 34, versículo 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Não diz que Deus está perto dos que têm fé perfeita. Não diz que Deus está perto dos que nunca duvidam. Diz que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado, dos que estão com o espírito abatido, dos que estão exatamente onde você está agora. Isso significa que o seu cansaço não te afasta de Deus, ele te aproxima, porque é justamente na sua fragilidade que a presença dele tem mais espaço para se manifestar. Tem uma cena no Evangelho de Marcos que eu preciso te contar. No capítulo 9, um pai desesperado traz o filho para Jesus. O filho estava sofrendo há anos, e Jesus pergunta: você crê que eu posso fazer isso? E o pai, com toda a honestidade do mundo, responde: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas também tenho dúvidas. Eu confio, mas também temo. Eu quero crer mais do que consigo. E sabe o que Jesus fez depois dessa resposta imperfeita, cheia de contradição e honestidade? Ele curou o menino. Ele não esperou o pai ter uma fé sem falhas. Ele agiu diante de uma fé honesta. Isso me diz que você não precisa fingir para Deus que está bem quando não está. Você não precisa ter uma fé sem dúvidas para que Ele trabalhe na sua vida. Você só precisa ser honesta. Você só precisa chegar e dizer: Senhor, eu ainda acredito em você, mas estou cansada, estou sem força. Ajuda a minha fraqueza. Isso também é fé, uma das mais corajosas que existem. Eu também quero falar sobre o deserto, porque quando a gente está num período de seca espiritual, de silêncio, de vazio, a sensação é de que Deus se foi, de que você foi esquecida, de que algo deu errado. Mas olha o que a Bíblia mostra sobre o deserto. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz de Deus pela primeira vez na sarça ardente. Foi no deserto que Israel recebeu o maná do céu. Foi no deserto que Elias teve o encontro mais íntimo com Deus, não no fogo, não no terremoto, não no vento forte, mas numa voz mansa e delicada. Foi no deserto que Jesus, antes de começar o seu ministério público, passou 40 dias sozinho com o Pai. O deserto não é punição, o deserto é preparação. É afastamento de tudo que é superficial para um encontro mais profundo com o que é essencial. E às vezes Deus permite que a gente passe por esses períodos de seca justamente porque quer nos encontrar num nível mais íntimo, mais real, mais verdadeiro do que aquele que éramos capazes de alcançar quando tudo estava bem.
Agora eu quero ser muito prática com você, porque eu sei que às vezes a gente precisa de orientação concreta, não só de palavras bonitas. A primeira coisa que eu te peço é seja honesta com Deus. Para de orar o que você acha que deve dizer e começa a falar o que você está sentindo de verdade. Ele aguenta, ele já sabe de tudo de qualquer forma. Os salmos estão cheios de orações assim. Deus, cadê você? Por que você parece tão distante? Por que eu oro e não sinto nada? Até quando esse silêncio vai durar? Isso é oração. Isso é relacionamento de verdade. Não o relacionamento bonito da performance, mas o relacionamento real da intimidade. A segunda coisa é descanse sem culpa. Isso é importantíssimo. Muitos cristãos se sentem culpados por precisar de descanso, como se descansar fosse sinal de falta de dedicação ou de fé fraca. Mas Deus mandou Elias descansar antes de continuar. Deus criou o sábado, o dia de descanso, e o colocou dentro da lei sagrada. Descansar não é fraqueza espiritual. Às vezes é o ato mais espiritual que você pode ter. Cuida do seu corpo. Dorme, come bem, sai um pouco, respira. Para de se cobrar por estar cansada e começa a se tratar com a mesma compaixão que você teria com uma amiga que estivesse passando pelo que você está passando. A terceira coisa é não some. Eu entendo a vontade de se afastar de tudo quando estamos esgotada. Da igreja, da palavra, da oração, das pessoas. Mas some é diferente de pausar com intenção. Some é deixar o vazio tomar conta sem nenhuma âncora. Você não precisa estar com 100% da sua fé acesa para continuar se conectando com Deus e com a comunidade. Uma faísca já é suficiente para Deus trabalhar. Uma oração pequena, honesta, cansada, ainda é oração. A quarta coisa é busque ajuda. Cansaço espiritual profundo muitas vezes está conectado com um cansaço emocional e mental. Não tenha vergonha de buscar aconselhamento, de conversar com um líder de confiança, de procurar um psicólogo cristão se necessário. Deus usa instrumentos humanos também. Pedir ajuda não é falta de fé, é sabedoria. Antes de fechar, eu quero te deixar com uma última verdade. Tem um versículo em Isaías 40, versículos 28 a 31, que é uma das passagens mais lindas sobre o cansaço que já existiram. Ele diz assim: Você não sabe? Você não ouviu dizer? O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga. O seu entendimento é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Deus não se cansa e Ele dá força para os que estão cansados, não para os que fingem que estão bem, para os que estão cansados de verdade. A palavra esperar nesse versículo no hebraico original tem o sentido de aguardar com expectativa, de se manter conectada a Deus mesmo no silêncio, mesmo no cansaço, mesmo sem sentir nada. É continuar, é não abandonar, é dizer: eu não estou bem, mas eu ainda estou aqui, Senhor. Então, se você chegou até aqui, eu quero que você ouça isso com toda a atenção. Você não está perdida, você está cansada, e tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Deus não desistiu de você no seu cansaço. Ele está aqui, nesse exato momento, nesse silêncio que você não sabe mais nomear, na sua oração pequena e cansada, na sua fé que ainda pulsa, mesmo que fracamente. Ele diz para você hoje o mesmo que disse a Elias debaixo daquela árvore: levanta, come, descansa. O caminho continua, e eu vou contigo. Você não precisa chegar perfeita para Deus te alcançar. Você já está sendo alcançada agora. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários como você está de verdade, sem filtro, sem performance, como você realmente está. Eu leio cada comentário. Que Deus cuide de você. Até o próximo vídeo.